Muitas vezes a gente vai em congressos que discutem o ensino de filosofia e não só nós mesmos, como outros colegas fazem filosofia do ensino de filosofia. A gente se pergunta sempre sobre essas razões desse ensino, mas muitas vezes o que o professor quer saber é como fazer isso, como que isso poderia ser traduzido na sala de aula dele no dia a dia, que na verdade é o que interessa, porque é isso que ele vai ter que fazer. E de uma certa forma essa foi uma das grandes preocupações quando a gente escreveu o livro. E como nós temos uma carência muito grande de materiais focados no professor, nós pensamos justamente num livro que dialogasse com o professor a partir da sua prática e que desse a ele algumas orientações de como agir para poder desenvolver um certo ensino de filosofia que nós defendemos que seja um ensino de filosofia que propicie a oportunidade para o estudante de praticar a experiência filosófica. Bem, o livro foi escrito em 3 partes. Uma primeira parte que tem uma dimensão um pouco mais teórica, mas que pensa algumas questões fundamentais, que nós consideramos fundamentais para o ensino de filosofia como uma prática da experiência filosófica. Uma segunda parte que desdobra essas questões de natureza um pouco mais teórica em situações práticas de sala de aula, como é que essas questões ou essas propostas que nós fazemos podem ser desdobradas e desenroladas na sala de aula. E a terceira, que seria umas indicações bastante práticas, de táticas para esse tipo de ensino que a gente propõe como experiência filosófica. Não é um manual, porque o livro está escrito de forma, inclusive, a ser o contrário disso, na medida em que ele está a todo momento encorajando o professor a ter a sua autonomia, a ter a sua criatividade nessa prática. Mas a gente pensa em algumas diretrizes, algumas grandes diretrizes para discutir filosoficamente o ensino de filosofia. Uma das coisas que a gente defende teoricamente nesse livro é o uso do texto original dos filósofos. E, no entanto, a gente sabe que é muito difícil fazer isso, pedir para o aluno ler Platão ou Nietzsche, ou seja lá qual filósofo for. E nesse texto a gente desvenda algumas formas de fazer isso. Como que a gente pode fazer isso paralelamente à história da filosofia, dando a história desse texto, e como que a gente pode fazer isso na prática mesmo do dia a dia. Como que a gente pode levar o aluno a adentrar o texto de filosofia, conseguir interpretar, conseguir discriminar quais são os argumentos do filósofo, ao que ele está querendo chegar, que conceitos ele está criando. E então esse tipo de coisa bastante prática, específica do ensino de filosofia que a gente tenta colocar no livro. Mais livros voltados para professores, que convidem os professores a pensar a sua própria prática e organizar a sua própria prática. No caso da disciplina filosofia, nós não temos. E a ideia desse livro é que justamente ele possa preencher essa lacuna, ou se colocar nesse lugar de chamar o professor ao diálogo e convidar o professor a esse tipo de prática.